Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um TopoCast, trazendo aqui homens com histórias dignas de ser contada. Queria que, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não ativou o sininho, você entrasse aí agora. Nós, toda semana, vamos estar trazendo aqui histórias de homens de Deus, homens com essas histórias, né, dignas de serem contadas aqui, para a gente ouvir, para a gente ser edificado e para Deus poder falar no nosso coração também. E hoje a gente tem um cara aqui muito bacana, uma pessoa que eu conheço já há uma longa data, um irmão aí de caminhada, um cara que eu admiro demais, que é o nosso pastor David Gomes. E aí, pastorzão, como você está? É um prazer recebê-lo aqui no TopoCast. Seja muito bem-vindo. Fale um pouquinho aí agora sobre o senhor, sobre quem o senhor é, quem é o David Gomes, o nosso amigo. Não posso falar aqui todos os apelidos dele aqui, gente, porque tem que ficar meio que no obscuro aqui. Amizade grande assim, a gente não pode falar tudo na frente das câmeras, não. Mas conta um pouquinho aí da sua história, o pessoal te conhecer, saber quem é o nosso pastorzão aí de jovens da igreja Church City. Fala, Ti, é um prazer estar aqui com vocês, e é você que está nos ouvindo, que está nos assistindo. Dizer que você está num lugar onde pessoas compartilham o que Deus tem feito na vida deles, e isso é testemunho. Então compartilhe o conteúdo que os meninos têm gerado, que eles têm feito no canal, divulguem, porque nós temos divulgado tantas coisas ruins recentemente. Eu acho que divulgar coisas boas é o remédio para isso. Então os meninos têm trazido aqui muitas pessoas com histórias dignas realmente de serem contadas. Então você que está me ouvindo, você que nos segue também, ajude os meninos nesse processo que eles estão vivendo. E falando um pouco de mim, Ti, a gente se conhece há um tempo já, né? Desde que eu cheguei na igreja. Eu acho que poucas pessoas sabem disso, mas o Ti foi um cara que abriu as portas pra mim lá dentro da church, quando eu transicionei da Assembleia de Deus pra church, né? Um período respectivamente difícil, né, de alguns acontecimentos, e eu cheguei na church ali sem perspectivas ministeriais. Eu queria ficar quieto, queria ficar off, eu não queria me envolver com liderança, com nada. E uma das primeiras pessoas que eu conheci foi você, né? Conheci você, a Gatona, outras pessoas que eram envolvidas com resgatados. Isso. E a gente começou a desenvolver uma amizade, começou a se conhecer. E o Tia era uma das lideranças do evangelismo da igreja, né? E ele foi me abrindo portas para ele transicionar para outras áreas da igreja. E foi um cara que apostou em mim lá dentro da igreja, e que me apresentou ali para os pastores, para os líderes da igreja. E foi uma das pessoas que Deus usou para que hoje nós possamos estar aqui vivendo o ministério do pastoreio. Então eu sou grato pela sua vida, Tia, pelas portas que você abriu. Eu sempre trabalho isso muito com jovens, né, a respeito do legado que a gente pode deixar na vida de outras pessoas. E às vezes a gente acha que o legado a gente só vai deixar quando a gente for um pastor, quando a gente for alguém com título, com função. Mas na verdade a vida da gente, a vida cristã, é uma vida de constante semente, né? A gente semeia constantemente na vida das pessoas. E hoje eu sou fruto de uma semente que você lançou lá atrás, você e algumas outras pessoas que eu sou muito grato. Falando um pouco de mim, o que eu me orgulho de ser hoje é marido da Isabelle, pai do Lucas. São os presentes que Deus me deu ao longo da minha jornada. Eu acho que nenhum título é maior que isso, nada que a gente pode construir é maior do que o que Deus nos deu como família. Então, conheci a Isabelle há muitos anos atrás. O Wilbur vai lembrar dessa história. Ele era lá da nossa antiga igreja e ele viu tudo acontecendo, o começo de tudo, e nós namoramos, noivamos, casamos, somos casados há 6 anos agora, esse ano. Deus nos deu a graça de ter nosso filho, que foi um milagre de Deus, né? Eu sempre vou falar isso em todo lugar que a gente for. A Bebel, ela tinha todos os diagnósticos possíveis para que não houvesse nenhuma chance de ter filho. Todas as vezes que ela ia no médico, ela voltava mal, frustrada, fez alguns tratamentos, nada deu certo. Inclusive a gente tem exames que são de outubro do ano em que o Lucas foi gerado, e esses exames 2 semanas antes da concepção do Lucas diziam que a Bebel não tinha como ter filho, que ela era totalmente infértil e não tinha possibilidade de ter filho. E 2 semanas depois Deus nos entrega essa dádiva, mostrando que ele está acima de qualquer diagnóstico, né? Que basta a palavra de Deus, que ele garante essa palavra. Então
família é o que me marca. Família é aquilo que valida o ministério. Quando você vê Paulo falando a Timóteo e a Tito também a respeito dos requisitos do episcopado, da liderança eclesiástica, ele vai falar muito a respeito do lar, daquele que governa bem a sua casa, daquele que tem uma conduta ilibada. Então, a governança do nosso lar é um dos requisitos para o nosso ministério. Então, o que hoje me valida como um pastor não são as pessoas que eu lidero somente, mas o meu lar. Porque a partir do momento em que o meu lar não validar o meu ministério, eu não tenho mais ministério. Eu não tenho validação, eu não tenho as condições para manter o ministério. Então hoje é isso. Atualmente nós somos proprietários de uma hamburgueria aqui na cidade, né, Menhut Burger. Nós somos pastores de jovens lá na Church City. Estamos nesse desafio há 2 temporadas. Antes disso, né, fomos líderes e pastores do Resgatados, um movimento em que você e algumas outras pessoas encabeçaram o início de tudo isso. Vivemos esse período ali de preparação, vivemos esse período de muita ação, né? Pegamos uma pandemia muito forte e como igreja não paramos, nossa responsabilidade com a cidade. Isso é um pouco do que eu sou, daquilo que eu faço. É um cara que ama o Senhor, que ama a sua família, que ama o ministério que Deus entregou, e que tá com a vida disponível pro Senhor quando, onde Ele quiser e onde Ele chamar. Isso é um pouco daquilo que eu sou. Benção pura. Fazendo só um paralelo, né? Um leve detalhe aí sobre um pouquinho do que o David falou. Eu lembro que a gente viveu alguns processos juntos, né? Quando eu tinha acabado de me converter verdadeiramente. Você já tem uma caminhada maior aí, né? Quanto à vida cristã, essa jornada. E eu lembro que Deus foi muito pontual em algumas áreas da nossa vida. Sim. Momentos em que a gente estava em crise, né? Eu e a Jéssica nos preparando para casar, a gente sem saber, né, como que a gente ia casar, o que a gente teria que fazer, porque antes a gente tinha uma casa, uma pessoa que bancava mesmo trabalhando fora, mesmo com um salário ali, mas aí agora a responsabilidade ia passar pra gente. E eu lembro da gente se encontrar em alguns lugares de oração, de Sim. busca, de secreto, né? E é muito legal ver. Hoje o David está numa fase um pouco mais avançada, que ele já é pai. A gente brinca que o nome do filho dele é Lucas, mas o apelido é Robson. Loucura grande. Então, desculpa, Isabel. Ela vai dar dislike nesse vídeo. Isabel, desculpa, Isabel, mas ele tem mais cara de Robson, todo mundo sabe. Loucura grande. Não tem problema. Eu vou processar esse podcast. Mas depois de um tempo, ele vai se entender, né? E vai ver que ele é um Robson. E tudo bem, não tem importância. Então, muito legal, David, receber. Eu já conheço um pouco da sua história e tudo mais. E nessa longa caminhada cristã que você teve, eu queria que você citasse aqui pra gente, porque assim, o foco não é só a gente trazer o David, que hoje é legendário, né? Depois de tantas crises internas ali que você compartilhou comigo, de processos, de entender sobre o Legendários, que agora a gente vai chegar sobre isso, né? Sobre o que é o Legendários pra você, o que foi a sua montanha, esse processo depois. Mas a gente sabe que o David, ele já foi um cara fora da church, né? Sim. E também um cara que tem uma história aí com Cristo, uma história aí em lideranças, né? Como pastor de jovens, de adolescentes, líder, né? Nessa situação antes da church. E eu queria saber um pouquinho sobre um pouco da sua história, como que o David, ele cresceu em Cristo, como ele cresceu como ministério, como que ele despertou, né, esse interesse aí para viver ministério, porque a gente sabe que essa decisão de se tornar um pastor é uma decisão que Deus coloca no nosso coração e a gente tem uma trajetória até lá. Então, para todo mundo entender um pouco mais da sua história, eu queria que você contasse com a gente desde a adolescência, do seu avô, seu pai. Tá. Eu venho de uma família pastoral, né, Ti? Meu avô foi pastor durante 4 décadas, um grande homem de Deus, na antiga igreja de onde eu vim para Church City. Meu avô pastoreou ali durante 2 décadas e, inclusive, morreu lá. É estranho falar isso, mas meu avô morreu no púlpito, né? Era um culto de Santa Ceia. Meu avô tinha pregado, tinha feito apelo, as pessoas estavam ali no momento de Santa Ceia e meu avô tomou a Santa Ceia, ajoelhou, ergueu as mãos pro céu, orou e morreu no púlpito. As pessoas ainda tentaram socorrer ele, mas ele teve um infarto fulminante, foi algo na hora. Mas assim, apesar de parecer muito trágico, foi muito lindo, porque foi aquilo que ele pediu para Deus, né? No momento que ele se converte, ele vivia uma situação muito difícil, são muitos
muitos filhos, muitas dificuldades, e ele se converte com o próprio Deus tocando o coração dele. Ninguém pregou para ele, foi algo assim muito pontual de Deus. Eu acredito que muitas vezes na história da gente, Deus interfere, ele intervém para nos trazer para si, como meu avô foi desse jeito. E meu avô falou para Deus assim que: Senhor, eu vou te dar todos os dias da minha vida, até o último momento da minha vida eu vou te entregar, mas uma coisa só eu peço em troca: cuida da minha família, cuida da minha casa. Então ele entregou toda a vida dele, confiando no Deus que cuidaria da vida dele, da casa, da família, e nós vemos isso hoje, Deus cuidando de nós. Meu avô falece nessa igreja, né? Minha família sempre foi dessa igreja, continuou ali, com exceção da minha avó, né? Por causa das lembranças, preferiu mudar para uma igreja menor e tudo mais, mas meus pais continuaram ali. E desde antes de eu nascer, minha mãe sempre me lembra disso, que existem muitas palavras a meu respeito, daquilo que Deus faria através da minha vida, que faria em mim. E eu tenho até isso anotado, eu anoto num caderninho todas as palavras que Deus me dá para me relembrar nos momentos de crise, né? Nos momentos de dificuldades, relembrar dessas promessas. E eu tinha palavras a respeito do ministério pastoral desde antes de nascer, a respeito do que Deus faria através da minha vida, e vivi isso a infância toda. Ia pro círculo de oração com a minha avó, tarde da benção, era menino de igreja, tudo que eu gostava de fazer e viver era com a igreja. Cheirava banco de madeira. E recebia assim, dormia na capa do violão, era esse tipo de infância. E eu lembro que com 7 anos eu recebi a primeira palavra que eu lembro, foi uma irmã do círculo de oração, veio orar comigo e falou a respeito de pastoreio, falou que, né, Deus me levantaria como um pastor para as nações, o Senhor me daria uma mensagem que seria a mensagem do Senhor para os povos. E eu me lembro muito bem disso. Só que eu entrei num parafuso ali na adolescência, porque eu sabia que Deus tinha palavras para mim, eu sabia que Deus já tinha falado comigo, eu sabia que tinha palavras ao meu respeito, só que eu entrei na crise da adolescência. Acho que todo adolescente passa por crises. A minha crise foi diferente, não foi a respeito de identidade, não foi a respeito de sexualidade, foi a respeito de nada disso, foi a respeito de propósito, e de entender assim, tá, beleza, eu tô aqui na igreja, eu não fiz nada de errado, eu vivo uma vida dentro dos padrões cristãos de santidade, tento ter uma conduta correta, mas em algum momento eu entrei numa crise assim, tá, beleza, mas será que Deus é Deus dos meus pais ou Ele é meu Deus? Parece que o relacionamento era muito mais porque a gente tava na igreja, era muito mais porque a minha família era uma família cristã, do que talvez por eu pessoalmente ter me decidido. Foi até ali antes do meu batismo, eu ainda não tinha batizado, porque eu tava nessa crise, assim, será que realmente tudo aquilo que eu acredito ou me fizeram acreditar? Tava nessa crise, né? E durante esse tempo eu passei ali mais ou menos um ano e pouco longe de Deus. Eu me lembro que foi bem na época do ensino médio, na hora que eu subi pro ensino médio, aí começa aniversário de 15 anos de tudo quanto é pessoa, festa, essas coisas, meninas já parecem ficar mais bonitinha, a gente parece sentir mais essas questões da puberdade, de hormônio e tudo mais. E eu comecei a enveredar com pessoas erradas, assim, pessoa que já gostava mais de mundão, essas coisas, e comecei a me afastar de pessoas que eram lá da igreja, de pessoas que caminhavam com Cristo, e aos poucos essas pessoas foram me moldando, foram me mudando, e eu comecei a abrir mão de valores que eu sabia que eram corretos e de coisas que eu sabia que eu não podia abrir mão, né? As influências foram sendo geradas no meu coração e eu não tive posicionamento diante dessas influências, e aí foi onde eu fui me afastando da igreja. E é uma mentira que o diabo conta pra nós, né? Que nós somos corpo, que eu sou igreja e eu não preciso dos outros na igreja pra ser igreja. Então, ele nos afasta da comunidade de fé. Então eu comecei assim, eu não comecei já, vou pra festa, vou pra isso, vou pra aquilo, vou ficar longe. Não, eu comecei da seguinte forma, parando de ir nos cultos, parando de participar das programações da igreja. Detalhe, né? Sim, não respondia mais as pessoas da igreja quando falavam comigo. Sempre tinha uma desculpa para não ir no culto, não ir nas programações. E essa mentira que o diabo vai contando, né? Não, você sozinho continua sendo igreja, você não precisa de ninguém para ser crente. Só que ele faz isso, te afasta e ele te joga crises que você sozinho não vai suportar. E eu comecei a ter essas crises de fé. E durante um ano e pouco eu fiquei bastante longe do Senhor. Só fazer uma pausa, mas esse é um assunto que realmente ele é atemporal. E você vê que o diabo ele não muda de estratégia. Porque se a gente for pegar algum adolescente ou algum jovem hoje que está na mesma situação, né? Ele Sim. passa por essa mesma crise de identidade, de afirmações contrárias, de afastamento. Aí eu queria só pontuar nesse sentido, de que assim, não mudou a estratégia. Não. Muitas das vezes
nós que fazemos algo na igreja, nós que fazemos algo no Legendários também, a gente sabe que o acompanhamento pós a isso, quando a pessoa começa nesse sentido, é porque eu tinha um compromisso ali, um negócio ali, já começa um desinteresse, uma falta de responsabilidade, e é mais uma vez um caso em que a pessoa acha que ela vai conseguir vencer sozinha. Sim. De que ter um devocional diário ali comprado pela manhã vai fazer resultado, vai surtir efeito, mas é uma das coisas que atrapalha muito a fé hoje, né? Nesse sentido de permanência do jovem, do adolescente. O senhor, como pastor, o senhor tem vivido isso aí, né? Sim, hoje, inclusive em relação a essa experiência, né? Porque eu me vi bem sozinho diante desse processo, e não sei se por vergonha ou por não ser uma cultura do lugar onde eu estava, de ter gabinetes, de ser acompanhado, de ter discipulado, eu guardei tudo isso. E até mesmo com a minha família, né? Eu não sentei com os meus pais e conversei a respeito disso. E hoje o que nós tentamos proporcionar para os jovens que caminham conosco? Esse lugar seguro, onde você pode chegar no seu pastor e compartilhar suas crises, e você vai ser cuidado. Porque senão o diabo vai fazer a festa na nossa cabeça, vai nos afastar, e a gente vai pensar assim, cara, eu vou falar isso pro meu pastor não. Se eu contar essa crise pra ele vai me ver de outra forma. E a gente vai se afastando gradualmente. E eu vi esse período de afastamento, esfriamento, mas quando você é criado nos caminhos do Senhor, cara, você sabe o que é certo e o que é errado. E eu me lembro que eu compartilhei isso com o Wilbur, que existia um acampamento de adolescentes bem em dezembro, no finalzinho do ano. E na época eu namorava com a moça e tudo mais, e longe do Senhor e tal. E aí, cara, eu falei assim, não vou nesse acampamento nunca, não tô nem nas coisas da igreja, né? E minha mãe ficava sempre em cima. Não, você vai, não sei o que. Eu falei, mãe, não vou. Não, já paguei pra você ir e tal. Eu falei, mãe, eu namoro e tal. Não, eu pago pra sua namorada aí, pode ir e tal. E eu não queria. E minha mãe falou pra mim assim, você quer continuar tendo lugar pra morar? Aí eu falei assim, uai, assim, um incentivo bem bom, né? Aí ela falou, então você vai. Então eu falei, não, então eu vou. Sendo assim, eu vou. E eu fui nesse acampamento, assim, nada, nem aí pra nada. Falei assim, cara, é bom, né? Que aí tem uns momentos que você fica sozinho, né? Se dá namoro e tal. Jogadinha de bola. Aí falei assim, vou lá, beleza. E aí fui. Cara, eu me lembro que o primeiro dia foi só curtição. Não tava nem aí pra nada, o que Deus tava fazendo, deixando de fazer, não me importei com isso, não. Mas no segundo dia, na segunda noite, tava tendo um momento de pregação. E aí eu sentei no fundo. Falei, cara, não quero sentar perto de ninguém. Puxei uma cadeira, sentei no fundo lá e tal. E o cara pregando e tal. E aí eu comecei a olhar as pessoas ali naquele lugar. E eu comecei a pensar, assim, a respeito do que eu já tinha vivido e tudo mais. E o cara tava pregando e eu não faço assim... Eu não faço ideia do que ele tava pregando. Zero ideia. Só que naquele momento, Deus começou a falar comigo, muito forte. Deus começou a trazer à minha mente memória de tudo aquilo que ele já tinha falado sobre mim. E uma das minhas maiores referências na caminhada cristã foi o meu avô, sabe? Eu guardo a Bíblia dele, caderno de anotação, coisas que ele já viveu, eu me lembro. Às vezes é engraçado que até hoje tem alguns... Eu sou muito convidado para pregar em algumas igrejas mais pentecostais, e quando eu prego nessas igrejas e as pessoas sabem que eu sou neto do Pimenta, elas vêm conversar comigo. Não, seu avô me batizou, seu avô, eu converti através da pregação do seu avô me discipulou e etc. E assim, nesse momento lá de crise da minha fé, Deus me lembrou disso, do ministério do meu avô, das promessas que eu tinha. E foi tão doido que eu fechei o olho, né? Eu ajoelhei. Sim, no meio da pregação, acho que o cara achou assim, eu tô arrebentando, que a galera não tá dando conta de ficar nem prestando atenção, aqui vai ficar de joelho e orar. E eu ajoelhei lá no fundo, e eu lembro que eu tive uma visão. E nessa visão, eu tinha duas mãos. A mão do meu avô, era o meu avô estendendo a mão pra mim com um cajado, e do lado eu tinha a mão do diabo me oferecendo como se fossem coisas douradas, coisas que fossem brilhosas e aparentemente boas, mais atraentes. E aí foi nesse momento que Deus falou comigo que eu tinha que fazer uma escolha em relação ao meu futuro. Eu tinha que fazer uma escolha em relação àquilo que ele tinha me apresentado. E aí, cara, eu chorei demais, chorei muito. E eu entendi que esse cajado representava o pastoreio, que Deus daria continuidade a muitas coisas através da minha vida, através do pastoreio que ele me entregaria, e era uma responsabilidade. E aí naquele momento eu fiz a oração que eu falo que é a mais sincera da minha vida. Se um dia eu tiver a oportunidade de alguém escrever alguma biografia sobre mim, tem que estar lá essa oração. Que eu orei e falei, Senhor, eu não tenho forças, mas nesse momento eu oro para que o Senhor afaste de mim tudo aquilo que me afasta do Senhor. O Senhor tem total autonomia e controle sobre os meus dias, então faz isso. Faz o que eu não consigo fazer. E cara,
eu nunca vi uma oração ser respondida tão rápido assim. Acho que 1 ou 2 semanas depois a menina terminou comigo. Voltei pro colégio, não tinha mais ninguém na minha turma. Todo mundo tinha ido pro noturno ou tinha mudado de sido convidado a se retirar, né, da escola. E assim, eu também fui. Eu fui para uma turma que tinham muitas pessoas cristãs, filhos de pastores, amigos que eu carrego até hoje no coração. E Deus me deu a oportunidade de restaurar a minha vida ali. No colégio a gente fazia algumas reuniões de oração, tive a responsabilidade de assumir realmente a minha fé dentro do colégio, ainda nos últimos 2 anos de colégio. E Deus foi me restaurando. E eu me lembro que o voltar para a igreja foi muito difícil, porque a gente sempre fica mais preocupado com o que os outros pensam de nós do que o que Deus pensa de nós. Sim. Então assim, você sabe que você estava errado, só que você não quer assumir as consequências do seu erro. E o caminho de regresso, ele sempre vai ser mais difícil. Sempre vai ser mais doloroso. Porque as pessoas muitas vezes pegam essa fuga desse caminho, né? Sim. É você voltar atrás, pontuar aquilo que você bagunçou, é você desamassar aquilo que amassou, recuperar uma confiança. E por isso muitas vezes as pessoas desistem por conta dessa dificuldade, né? Sim. E que bom que foi uma história contrária aí, né? E eu vivo isso com jovens hoje, né? A gente traz um entendimento deles, é uma luta sempre de que podem existir intercorrências na nossa caminhada cristã. Sim. Mas Jesus está lá para nos perdoar, nos redimir. Nós não temos como negligenciar que se plantamos sementes ruins, a nossa colheita vai ser ruim, mas que Jesus está lá para perdoar. E nós, como igreja, estamos lá para receber, para discipular, para instruir. Porque minha maior dificuldade foi essa: voltar e entender que pessoas talvez me tratariam diferente. E você acha que o que facilitou nesse processo de volta foi esse entendimento de propósito? Você pode falar que nesse dia, nessa oração que você fez nesse acampamento, lá no fundo, quando você se ajoelhou, você entendeu o propósito que Deus tinha sobre a sua vida e ali virou uma chave? Foi esse momento ou não? Com certeza. Ali naquele momento Deus me relembrou do que Ele me chamou para ser, né? Do que Ele me chamou para fazer no reino dele. De quem você realmente é. E ali foi onde eu entendi, cara, eu escolhi sair e eu tenho que escolher voltar. Então, eu plantei algumas coisas ruins, eu tenho que arcar com as consequências disso, porque eu sei que o futuro o Senhor já preparou para mim a respeito do meu ministério, a respeito daquilo que Ele tem para minha vida. Então, foi onde eu voltei mesmo ali. Eu até estava conversando a respeito disso com o Igor esses dias, que meu pai tinha um grupo de pagode na igreja, né? E esse grupo de pagode foi o que me ajudou, de verdade, assim mesmo. Que música que você entrou mesmo no seu casamento? Cara, eu entrei com um pagodinho lá. E literalmente pagode. Foi um pagode. E aí, cara, esse grupo me ajudou demais a voltar, porque eu era só o cara que carregava os instrumentos, né, dos meninos. Mas fazer parte de algo e se sentir pertencente numa comunidade de fé te ajuda muito a esse retorno. E aí logo existiu uma oportunidade de tocar um instrumento lá, e aí, olha que loucura, eu não sabia tocar nada. Cuíca? Aí eu comprei, foi na verdade, era o tamborim. Era só bater no tamborim lá, tac, 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 era só isso. Acho que eu queria ser um cuiqueiro. E aí eu lembro, cara, que na época não tinha tanta tecnologia como agora, né? Eu comprei um DVD de percussão pra aprender a tocar. Com Péricles. E aí eu ficava lá em casa à tarde e tinha as videoaulas de cada instrumento. E eu comecei a pegar e comecei a aprender. E aí foi existindo essas oportunidades de tocar e eu fui entrando. E aí eu até já tinha contado isso a respeito de que esse grupo surgiu de um acampamento de homens, né? A galera foi pescar e fazia esse som na volta, porque do Araguaia pra cá tem umas horinhas, né? Mas aí logo a gente começou a ter convites, tocar algumas igrejas, mas aí veio uma veia evangelística do negócio, que um dia a gente tava indo pra ensaiar na igreja, e quando a gente chega na igreja, na escadaria da igreja tinha um cara deitado lá com a mantinha e as coisinhas dele, um morador de rua deitado na calçada da igreja, nos degraus da escada da igreja. Cara, aquilo ali machucou a gente demais, né? Como que a gente pode estar vindo aqui, fazer algo pra Deus, tá diante de uma igreja, uma pessoa tá ali, a gente passar por ela, abrir uma porta, ligar uma iluminação e ensaiar. E que testemunho é esse? Qual o objetivo da igreja se não anúncio do Cristo? E aí foi onde a gente foi lá, sentou, conversou com o cara, instruiu o cara, levou comida pra ele, fomos em casa, ajeitamos roupa, coberta pra ele, e combinamos de no outro dia de manhã levar ele pra uma clínica de recuperação de um amigo nosso. E assim a gente fez. E aí veio essa veia evangelística.
E a gente não podia ver um grupo de gari parado, que a gente queria parar e sentar, conversar. E a gente começou os evangelismos de madrugada, que a gente até hoje vive lá na Church City, é fruto disso, né? E nós começamos esse evangelismo de madrugada. E isso, cara, foi trabalhando em mim propósito, ministério, entendimento, e foi uma fase assim de muita afirmação na minha caminhada com Cristo. Eu me senti muito responsável, e aí foi um momento onde eu comecei a buscar mais, estudar mais, me posicionar mais, entendendo que Deus já estava me preparando para algo, e foi um período de muito amadurecimento assim da minha caminhada com Jesus, entender que Deus tinha um propósito sobre a minha vida, que Deus tinha me chamado mesmo como um pastor, como um evangelista. E me ajudou bastante esse período de retorno. Então, quando uma dica que eu posso dar para alguém que talvez está nos vendo ou está nos ouvindo nesse momento e está ali retornando para a comunidade de fé, tá retornando para a igreja, cara, não se preocupe com o que alguém possa pensar ou falar ao seu respeito. Se preocupe em cumprir o propósito que Jesus tem para você. Se envolva com pessoas que estarão ali abrindo portas. A gente olha sempre pela ótica ruim, né? Ah, tem gente aqui que vai fechar a porta, mas tem 10 vezes mais pessoas abrindo portas para que você caminhe com ela. A gente é porque escolhe focar nas coisas que são ruins, mas se você for observar, tem muito mais gente te estendendo a mão na caminhada do que fechando portas para você. Então a gente precisa ter essa consciência de que as nossas escolhas geram consequências, mas ter um entendimento também de graça, de perdão, de restauração, e ter os nossos olhos focados nas mãos que estão dispostas a nos levantar e não nas portas que estão fechadas para nós. Então, essa foi uma virada muito grande ali para mim, de uma crise para uma convicção. Eu saí de uma crise para uma convicção. E a gente vê isso muito nos textos bíblicos. Pessoas que passam por momentos de crise e que saem dessas crises com convicções. Então, todos os foi esse momento. Parado ali, né? Sim. Hoje a gente não teria grandes livros escritos, a gente não teria grande influência aí de Paulo e de outros homens que a gente pode citar, né? Sim. E é como você disse, eu acho que isso resume bem o que a gente tem vivido, o que você viveu, o que eu vivi. Sempre vão ter mais mãos dispostas a nos auxiliar do que a nos apedrejar. Sim. Porque, querendo ou não, esse retorno, isso de maneira profética mesmo, eu creio que esses momentos que nós teremos aqui no podcast, eles são momentos de palavra de Deus mesmo para o coração de algumas pessoas. E você que está assistindo isso aqui, eu queria te dar uma palavra que, diante da história do pastor David, meu irmão, minha irmã, não sei, mas Cristo tem uma igreja para você. Ele tem pessoas de braços abertos, com as mãos estiradas para você. Então, pegando esse gancho aí da história do pastor David, que teve como desenvolver isso, né? Teve pessoas ali na igreja que eu tenho certeza que falaram, lá vem o David de novo, depois de tudo que ele falou, depois de tudo que ele fez. Mas também tiveram pessoas que ouviram a história, entenderam o que ele viveu e viram que nele poderia surgir algo maior, e que surgiu, que hoje você é um pastor de jovens que lida com jovens, né? Sim. Que estão passando pela mesma situação, ou às vezes outros tipos de situações. E já indo para esse lado, pastorzão, dá uma leve passada aí nesse pastoreio, né? Que a gente sabe que esse pastoreio veio posterior, né? A tudo isso que o senhor falou. Sim. Foi um processo engraçado aí com o nosso pastor Tiago aí, até chegar o dia lá. E foi muito bom mesmo. Eu pude participar ali, fiquei muito feliz. Mas vindo para esse pastoreio aí, hoje, 2025, maio, quais são as maiores dificuldades aí que o senhor tem tido aí com essa galera aí dos jovens, que o senhor tem visto aí na nossa sociedade? Eu vejo assim muita necessidade de nós entendermos o contexto e o mundo que a gente vive. Muitas pessoas, elas querem liderar, elas querem pastorear sem compreender o mundo que elas estão vivendo. Então a gente tem na nossa cabeça o ideal e a gente às vezes trabalha o ideal no lugar do real. Então a gente precisa conhecer o mundo que a gente está vivendo, os desafios que os jovens têm hoje, o desafio que as pessoas têm, a mentalidade do mundo hoje. Porque não adianta a gente ter o ideal, a gente tem o ideal, a gente sabe a Bíblia e a gente sabe que isso tem que ser vivido. Mas se a gente não entender qual o cenário real, a gente nunca vai entender o que trabalhar até chegar no cenário ideal. E hoje a leitura do mundo, tia, é que cada vez as pessoas estão mais individualistas, mais egoístas, as pessoas têm
fobia à autoridade, à liderança, à hierarquia. As pessoas estão cada vez mais perdendo a sua individualidade e elas estão tendo a fragmentação da sua individualidade. Então, essa explosão de influencers e de pessoas que comandam a vida de outras pessoas na internet é somente um sintoma disso. As pessoas estão buscando identidade em outras pessoas. Aí você consegue sair hoje em dia e ver pessoas que estão vestidas iguais, que falam iguais, até mesmo pessoas famosas se portam igual, têm a mesma gíria, a mesma roupa, o mesmo corte de cabelo, o mesmo estilo, porque as pessoas perderam a sua identidade, elas estão tentando buscar isso em pessoas e em coisas. Eu acho que o maior desafio hoje é esse, trazer identidade, trazer propósito para a vida dos jovens. Assim, isso o maior desafio que a gente encontra hoje são pessoas que não entendem quem elas são, nem entendem qual o propósito da vida delas. Então, se você não tem identidade, não tem propósito, você é como um barquinho que está no meio do oceano, à deriva, você não tem vela, você não tem motor, você vai de acordo com aquilo que as ondas te levarem. Isso é extremamente perigoso. Então, dentro do pastoreio de jovens hoje, o que a gente trabalha é trazer para esses meninos e essas meninas identidade e propósito. Se eles entenderem quem eles são no Senhor e se eles entenderem por que o Senhor os chamou, para que o Senhor os chamou, eles vão conseguir superar essas crises com muito mais facilidade. A gente precisa ir na contramão do mundo, entendendo que existe hoje, por exemplo, uma cultura muito grande no mundo de consumo. A gente quer consumir tudo, não só coisas materiais, até mesmo coisas imateriais. Hoje a gente quer consumir a fé. Então a gente vai para a igreja, eu preguei isso para os jovens há algum tempo, que muitas pessoas hoje vão para a igreja como elas vão para um cinema. Então tem gente assim, não tem uma programação para fazer aqui, eu não sou da festança, eu não sou da loucura, eu vou para uma igreja. Mas ele vai para a igreja como alguém vai para o cinema. Então ele chega, ele só senta, assiste, levanta e vai embora. Não, fast food. Não tem um entendimento. Ele só quer experimentar aquilo ali, só quer ser servido, ele só quer consumir uma experiência. Não tem o compromisso, não tem o discipulado, não quer o pastoreio. São coisas que fazem parte da cosmovisão do mundo hoje. Pra gente entender o pastoreio, pra ele ser efetivo, a gente precisa entender a cosmovisão. A gente precisa entender como o mundo enxerga a vida hoje. Então, o trabalho do pastor é muito árduo. Ele precisa entender a mente do mundo, ele precisa entender o contexto onde as suas ovelhas estão inseridas, para que o pastoreio possa ser efetivo sobre a vida dessas pessoas. Então hoje o que a gente faz para esses jovens? Nós estamos sempre acessíveis, nós estamos sempre em gabinetes, em aconselhamento, discipulando esses jovens. As nossas palavras não são palavras baseadas em modismos, não são palavras baseadas em satisfações próprias, são realmente confronto, são realmente despertamento ao coração desses meninos. E assim, pode parecer que isso afasta, mas a realidade prática que a gente tem experimentado hoje é que na verdade isso aproxima, porque eles precisam disso. Então eles estão vivendo num mundo quase uma anomia, uma ausência de norma, uma ausência de hierarquia, uma ausência de destino, de propósito. Então quando eles ouvem uma voz que quer dar a eles propósito, destino e caminho, a ideia inicial é que eles vão ter repulsa disso, mas a verdade é que eles estão buscando isso. Então quando eles encontram isso, eles começam a se aproximar, né? Durante o início da minha caminhada como pastor de jovens, eu pensei assim, cara, esses caras não vão querer que eu seja pastor deles não, meu Deus, meu perfil é completamente diferente e tal. A galera, sempre o comum é que a galera gosta muito de hype, né? A galera gosta muito de agitação, e eu já sou o cara da palavra mais descolada, e eu sou o cara da pregação. Não preciso falar, não dou conta. A gente tem um prêmio na igreja. Corta esse cara. Corta ele. A gente tem um prêmio na igreja que qual que é o nome? É como se fosse a noite do Oscar, o Thanksgiving da igreja. Aí a gente tem os prêmios, que você ganha um troféuzinho do Oscar, tal. Aí o Deivão foi. Aí o dia que ele foi, ele ganhou como o homem. Não me lembra disso não, Santo. Pelo amor de Deus. O homem mais cheio do Espírito Santo, Wilber. Ele ganhou. Que vontade de morrer. Cara, aí você pega. Por que a gente pegava no pé dele falando assim, cara, você não vai dar certo, pastor de jovens, porque você é muito senhorzinho, cara. Você é muito pastorzinho da Assembleia de Deus, aquele cara mais antigo. Ele me meteu de roupa, ó a vestimenta do cara, ó o style. Ele meteu uma calça jogger. Loucura. Joga, com não lembro disso na não. Perna, não lembro disso não. Um sapato social.
Junto com a calça. Eu queria ver se o editor põe aqui a foto não dele. Não tem, não. Eu vou achar essa foto. Eu me comprometo em achar essa foto. Eu sei quem tem. Isso é um delírio. Eu sei quem tem e a gente vai pôr aqui para vocês entenderem esse pastor de jovens de vocês aí atual, viu, Jovens Church? Aí ele pôs uma calça jogger, uma camisa social, se eu não me engano, uma camiseta, e ele colocou uma jaqueta de couro que ele comprou do Marrone. Eu tenho certeza que era do Marrone. Certeza. Aí ele ganhou como o homem mais cheio do Espírito Santo de Deus. Cara, e foi loucura. E logo depois o pastor anunciou que você seria o pastor de jovens, né? Cara. Agora ele já tá até melhor. Hoje ele tá de bonezinho aqui, com a bomberzinha já da New York. Ele tá diferente já. Tô melhorando. E diante disso, pastorzão, como o senhor veio de uma raiz aí da Assembleia de Deus, né? Um modelinho mais... uma pegada mais tradicional, né? Vamos dizer assim. Como que foi você ir para a primeira igreja das Paredes Pretas de Anápolis? Como que foi esses desafios aí de sair desse tradicional, né? E ir para uma pegada mais hypada, mais doida, que a gente tinha cultos aí de 10 horas da noite, era uma coisa bem... que todo mundo que olha, né, a nossa igreja fala que boate. A gente já teve gente que falava assim, nossa, eu ouvi dizer que vocês fumavam narguilé na hora do culto. Loucura. Aí você fica assim, narguilé, gente. Já ouvi falar que vocês tinha festa aqui durante o culto de vocês, que vocês saíam. Então, assim, como que foi sair do tradicional e ser consagrado a pastor, cumprir aquilo que Deus te prometeu a sua vida inteira nessa igreja que é tão diferente daquela que você começou a sua caminhada? Quando eu recebi uma palavra de Deus para sair da Assembleia, eu não recebi uma palavra de Deus para onde eu iria. Foi como Abraão, né? Deus fala para ele, você sai da sua terra, da terra da sua parentela e vai para onde eu vou te mostrar. Onde que é? Não, eu vou te mostrar, calma. E eu me lembro que eu saí e fiquei mais ou menos ali uns quase 30 dias sem uma igreja para congregar e estava me matando. Falei, meu Deus, eu preciso de uma igreja. E eu era um dos co-coordenadores do Perspectivas, que é um curso a respeito de missões que existe globalmente. E, assim, Deus fez toda a arquitetura para acontecer que a Church participou desse curso lá na missão, lá na Fazendinha. E eu conheci algumas pessoas ali, a Gatona, a Thalita, o Binho, a Jéssica, uma galera da Church lá. Fui fazendo amizade com eles. Aí eu tinha um cara que eu já conhecia há um tempo lá, que era o Bordori. E o Bordori ficava na minha cabeça, não, vai pra church, vai lá na igreja, não sei o que e tal. Bordori, essa é pra você. Estamos te esperando, Bordori. Voltar. Nós amamos você tem chamado de propósito, você sabe disso. Nós te esperamos. Eu vou mandar pra ele e faz um corte disso. E aí, cara, eu me lembro assim que eu tava muito resistente. Falei, cara, eu já tinha tocado em algumas igrejas, né, que tinham uma pegada um pouco diferente, inclusive até lá na church quando era branco, né, quando ainda era outra denominação, já tinha tocado lá, mas assim, infelizmente, de onde eu vim, existiram algumas pessoas que foram irresponsáveis a respeito da church mesmo, sem conhecer e muitos julgamentos, né? A gente teve até uma frase famosa aí de um congresso depois, né? Quer ir pro inferno? Vou te dar um endereço lá na Avenida Brasil Sul. Deus abençoe o irmão aí. Espero que ele tenha mudado o coração dele, mas enfim. Inclusive, olha que loucura, vou só entrar um adendo aqui. Enquanto essa mensagem estava sendo pregada nesse congresso, nós estávamos no Carnaval de Uberlândia evangelizando jovens ali. A gente tinha levado 60 jovens nossos para Uberlândia, em um dos maiores carnavais que existem nessa região próxima a nós ali, bem em frente à UFO, e nós estávamos lá em 3 dias doando as nossas vidas para a pregação do evangelho. Então, assim, foi bom ouvir aquela frase, que a gente evangelizou ainda com mais paixão, com mais amor. Mas enfim, voltando aqui, eu cheguei lá na church, eu me lembro que era um sábado e eu tava num momento devocional. Sempre o pessoal de casa lá em casa não ficava aos sábados à tarde, e eu ligava a TV lá na sala, colocava um hino lá no YouTube e começava um devocional. E eu tava lá nesse momento devocional, tinha orado e tudo mais, e tava com muitas questões dentro do meu coração a respeito de onde eu iria. E falei assim, Senhor, eu preciso de uma igreja, eu preciso congregar, eu preciso ser direcionado. E terminou esse momento de devocional, e eu sentei no sofá e fui mexendo no celular, coloquei no Instagram. E eu fui no explorar ali de boa, e apareceu uma arte pra mim. Um cara tocando violão, com cabelão, grandão, e assim, Jovens Church. Eu, não.
Ah, não vou nunca. Louco. Eu olhei lá 22 horas e meu Deus, quem que faz um culto 10 horas da noite? Aí fui sentindo ao longo da tarde um desejo de conhecer. Aí, beleza, mandei mensagem pra senhora Isabelle. Falei assim, vamos na church hoje? Ela, você tá maluco? Essa igreja que não sei o que não sei o que lá. Eu falei, vamos lá no culto. Ela, não, minha amiga tá fazendo uma cantina na igreja dela, vai vender pizzas, vão entregar à noite e tal. Eu falei, não, beleza, a gente come a pizza e vai. E detalhe, a pizza não chegava e tava dando a hora do culto. Aí você pensa, mulher com fome, já, o contexto. Isabelle com fome. E a gente foi pra church, o culto 22 horas. Meu irmão, a hora que a gente chegou, tudo preto. A gente sentou assim num lugar, o pessoal ficava empurrando a gente pra sentar mais na frente, né, e tal. E aí, Isabelle, com os bracinhos dela cruzados, quem conhece vai mentalizar isso agora. O bracinho cruzado, a cabecinha assim, a carinha de bravo, o biquinho. E soltava fumaça, jogão de luz, e trenheira, e ela ficando brava, com a carinha fechada. Aí do nada veio a Taninha assim, andando, caminhando pro rumo dela, e chegou nela e falou assim, Deus tá mandando te perguntar, por que você tá com a cara assim? Por que você tá com o coração tão fechado pra viver isso aqui, sendo que aqui é o lugar que Deus te trouxe pra cumprir os propósitos da sua vida, os propósitos que Ele tem pra você? Aí ela já chorou, já orou e tal, e beleza. Tivemos um culto completamente diferente da liturgia que a gente tá acostumado, né? Eu fiquei esperando as oportunidades, as irmãs vão cantar, os irmãos vão testemunhar alguma coisa, mas a liturgia era diferente. E eu fiquei procurando um defeito, do começo ao final do culto. Eu falei assim, você vai pregar uma heresia aqui, alguém vai fazer alguma loucura... E eu não encontrei. Eu fiquei cabulado. Falei assim, gente, mas não é possível. Tá falando de Jesus do começo até o final. Não tem oportunidade pra ninguém. O culto não para. A palavra é boa. E eu, não, tá errado aí. O que me ensinaram não foi isso a respeito daqui. Eu falei, quer saber negócio? Eu vou voltar no domingo pra ver qual que é. Eu chamei alguns amigos que estavam afastados da igreja. Natália, pra você essa. Alguns amigos que estavam afastados. E a gente voltou no domingo. E a gente não sabia que era ceia. E quando a gente voltou na ceia, o pastor Tiago deu uma palavra muito certeira a respeito da ceia. Ele falou assim, talvez do contexto de onde você veio, muitas vezes você foi induzido a não participar da ceia por se achar indigno dela. Mas eu queria te trazer a consciência de que a dignidade da ceia está em Jesus e naquilo que Ele fez. Nós estamos em Jesus, tem perdão para os nossos pecados, tem restauração para a nossa caminhada. Na hora que eu olho para trás, porque não deu para sentar todo mundo junto, tá todo mundo chorando, babando e com a ceia na mão, tomando ceia e participando. Aí eu falei assim, cara, tem meses que essas pessoas estão longe do Senhor, tem meses que elas estão indignadas com a igreja, com estruturas, com decisões que foram tomadas até ao meu respeito, né? Não vou entrar no mérito disso, mas eu olhei e vi essas pessoas chorando e ceando. Eu falei assim, Deus tem alguma coisa nesse lugar para fazer nessa cidade, eu vou participar disso. E eu decidi naquele dia permanecer ali. E aí veio o Bordório, o Bruninho, vai fazer ramo novo, não sei o que é ramo novo, moço? E me levaram para fazer o ramo novo. É que você já é um ramo velho. Eu fiz e decidi permanecer assim na igreja. Mas os choques assim são muito fortes no começo, né? Você percebe que a liturgia é diferente, o estilo da igreja é diferente. Eu demorei uns 2 anos assim para adaptar com o yeah. Cara, meu Deus, yes, yeah, come on, e trenheiro, glória a Deus, amém, aleluia. Não abandonei isso até hoje, amém, mas entendi a galera, né, mais jovem e tal. Mas assim, alguns choques culturais foram um pouco diferentes, né? Meu pastor já era mais descolado agora, né? Já tem um cara que vestia um pouco diferente, Deus deu cabelo, né? Beleza também foi sendo acrescentada ao longo do tempo. Mas assim, o que me manteve ali na church não foi a estrutura, não foi em nenhum momento assim o hype que estava se criando na cidade, não foi as diferenças litúrgicas, foi realmente entender que Deus havia depositado uma graça diferente naquele lugar. Existia uma nuvem ali sobre aquele lugar. E isso eu não estou dizendo num tom exclusivista, não estou dizendo que Deus só nos usa de modo nenhum. Existem muitos pastores e igrejas nessa cidade que são relevantes, homens e mulheres de Deus, e Deus está fazendo. Mas eu entendi que nessa estação Deus havia separado uma porção de algo diferente para acontecer naquele lugar. E foi onde eu decidi permanecer, Eu decidi permanecer. E eu me lembro que 2-3 meses de igreja, você vai lembrar disso, o pastor trouxe um missionário americano e um missionário egípcio para fazer um treinamento de liderança. E aí, do nada, Thiago Vinícius Cunha decide assim, sortearei 3 participações nesse treinamento de liderança. E eu, cara, como que alguém sorteia
abrir vaga, treinamento de liderança. Eu falei, não tem lógica, esse homem é doido. Mas aí joguei o story dele num grupo que a gente tinha com o pessoal que tinha ido pra church, e a gente colocou nosso nome. E aí eu, o Bebel e o Ayla fomos sorteados, os 3 sorteados. E beleza, cheguei, conhecia não muitas pessoas, mas intimamente, sentei no fundinho, a gente 3 sentou na filinha assim no fundinho, e eu tinha aberto a minha história para poucas pessoas. Entre elas o pastor Jude e o Caio. O Jude foi meu primeiro discipulador na igreja e o Caio era o porteiro da igreja. Ele abria e fechava, recebia todo mundo. Tinha contado a minha história e falei assim, ninguém vai dar moral pra isso, ninguém vai acreditar, né, e etc. Enfim, nessa história. E aí, cara, eu me lembro que o Caio não chegou pro treinamento. O Caio só chegou nos últimos 20 minutos, sei lá, porque ele tava trabalhando, e o Jude tava lá tocando desde o começo. Cara, a hora que o Caio chegou e encostou na parede, e se o Caio ver isso aqui, ele vai comentar e ele vai colocar pra vocês palavra por palavra do que foi falado. Ele lembra melhor do que eu. Na hora que o Caio encostou, o cara apontou pra mim e me chamou. E eu tava de rosa, ele, hey you, pink man, come on. E eu fui lá na frente e ele começou a contar a minha história, cara. Começou a contar o que tinha acontecido comigo, começou a me lembrar dos propósitos do Senhor, começou a reforçar minha vocação, começou ele disse assim pra mim 3 vezes, que era um questionamento muito grande que eu tinha com Deus, né? Deus, o que eu errei pra estar acontecendo toda essa avalanche de coisas, né, em relação à minha vida? E ele falou assim 3 vezes, não há nada de errado em você. E repetiu isso. E falou assim, me comparou com um carro de corrida. Falou assim, isso, ele falou que até os melhores carros precisam de uma parada. E que Deus estava me levando pra church, pra ser esse lugar onde eu trocaria os meus pneus, onde eu seria cuidado, onde eu seria restaurado, porque haveria um momento em que ele me voltaria pra pista e eu correria mais rápido e mais rápido. E nessa hora ele me virou pros pastores e falou assim, tá aqui, Deus trouxe esse menino aqui para que vocês cuidem dele. E acho que ali a partir desse momento assim, os olhos dos pastores se abriram em relação ao meu chamado. Nós começamos uma trajetória. E aí, olha que loucura, seu pastor. Eu tinha 5 meses de igreja e estava acontecendo a transição de liderança dos adolescentes. O líder atual ia para outro ministério e o pastor estava procurando alguma pessoa para cuidar disso. E ele simplesmente chegou em mim e falou assim, eu tenho uma proposta para te fazer, não sei o que, vamos conversar. E ele apresentou uma situação, e ali para provar meu coração ele não contou nada, ele não falou que o cara tava saindo, não falou nada, ele só falou, vou testar o coração desse cara aqui, se ele vai queimar o cara, se ele vai queimar o culto, se não. E eu fui lá algumas semanas a ver o culto e etc, trouxe para ele um diagnóstico, né, muito maduro do que estava acontecendo, e algumas ideias de melhoria e tudo mais, e ele amou demais, falou, aí me botou num grupo, falou, eu tenho esse grupo até hoje no celular aqui, vamos orar durante um tempo, que no final disso eu tenho a proposta de fazer e tal. E a gente orou, jejuou e tudo mais, fez um propósito, ele mandava mensagens diariamente lá. E aí com 5 meses de igreja, seu pastor nos leva para uma sala e fala assim, eu queria que vocês fossem pastores de adolescentes. Aí eu, assim, faltando poucos meses para casar, olhei assim e falei, é loucura. Aí beleza, pedimos um tempo, né, fomos orar e tudo mais. E eu me lembro que Deus falou que não. Deus falou assim, não é o tempo, não é o momento. E parecia o roteiro do Sabor de Mel, perfeito, né? Cara, 5 meses que eu saio da comunidade de fé, por conta de algumas questões que não foram bem levadas, né, pela igreja. Abrindo aqui, eu fiz uma tatuagem, isso deu um problema muito grande na minha antiga igreja. Eu perdi a liderança dos jovens que eu liderava, alguns problemas em relação à aceitação da liderança da igreja, mas eu entendo que tudo isso foi propósito do Senhor. Em outra oportunidade eu vou contar a respeito da visão que eu tive e por que dessa decisão. Mas enfim, Deus abriu esses caminhos, Deus me levou para esse caminho e parecia o roteiro perfeito, né, tia? Eu saio de uma igreja, 5 meses depois eu vou para outra igreja e sou pastor dela. E parecia assim lindo. Mas uma coisa que eu digo pra você, não se mova por proposta, se mova por propósito. E eu entendi que eu preciso orar. O crente precisa tomar decisão com base em oração. E Deus me disse não. Aí tô eu na frente do pastor que tá me dando uma oportunidade em que Deus falou de mim pra ele, na frente da liderança da igreja dele inteira. E aí tô eu lá. Não é o que Deus tem pra nós agora. Cara, eu fui assim, meu Deus, cara, que loucura eu falar não pro cara e tal. Eu lembro que ele tava felizinho na hora que me recebeu, e na hora que a gente falou não, ele deu uma murchadinha e tal. Mas enfim, a gente tava auxiliando a Tainara, a gatona, que hoje tá no Paquistão, no evangelismo. E sem título, sem nada, era realmente mesmo assim, que era uma menina incrível. Depois, quando ela voltar, vocês vão ter que trazer ela aqui, porque vai ser uma mulher com história digna de ser contada. Vocês vão trazer ela aqui. Eu tava auxiliando ela e eu falei pra ele, pastor, Deus disse que não.
não é o momento, não é o tempo, nós vamos auxiliar a Tainara. Aí ele jogou a cartinha especial dele, né, que é a reversão do Uno, e falou assim: então eu tô entendendo que vocês vão liderar o evangelismo. Eu falei: não foi isso que eu falei, não, mas vamos orar. E a partir daquele momento ali a gente começou a desenvolver uma caminhada de liderança dentro do evangelismo. Isso. E aí, Ti, foi a história que você conhece, os 5 longos nãos do Senhor ao longo dos próximos anos nessa caminhada de chamado pastoral. Ano após ano, não, você ainda não está pronto. Falta algo para ser resolvido. Eita, falta algo para ser resolvido. Deus nos direcionando, nos moldando, porque se existe algo sério, Thiago, isso é o pastoreio. Você cuidar das ovelhas que são de Cristo. Sim. A gente às vezes pensa que as ovelhas são nossas, elas não. Elas têm um grande pastor, um supremo pastor, e é Cristo. Nós somos pastores desse pastor e pastoreamos o rebanho desse pastor. Então, você que é um vocacionado ao pastoreio, cara, se prepare. Olhe para você e tudo aquilo que precisa ser mudado, transformado, melhorado. Deixe Cristo fazer isso. Ouça os não do Senhor como uma bênção, não como uma maldição. Muitas pessoas precisam entender que o não de Deus é para nos preparar, é para nos moldar. A mesma safra de pessoas que estavam comigo na caminhada do ministério, muitas pessoas ouviram não e pararam. Muitas pessoas ouviram não e foram buscar outras prioridades. E nós entendíamos que o não do Senhor era para aperfeiçoamento. Às vezes dói demais, às vezes parece até mesmo injusto demais, e a gente questiona o Senhor por que do não, mas respeitar esse processo e entender esse processo é muito importante. Você também está nessa caminhada, né? Nesses anos, e entender isso é entender que Deus está nos capacitando para que sejamos como bom pastor. São anos de preparo, são anos de busca, são anos de entendimento para sermos como Cristo é, um bom pastor e não um mercenário das suas ovelhas. E nós vivemos esses anos de preparação, esses anos de confronto mesmo, onde Deus nos preparou. E eu me lembro, ó que loucura, tio. A gente tem uma reunião sempre nos finais dos anos, né, para que nós possamos definir as lideranças da igreja, se a gente continua, se a gente não continua. E eu entendi uma coisa, cara, que eu estava sendo um teto dentro do Resgatados. Eu falei assim: enquanto eu e a Bebel estivermos aqui, nós somos um teto, ninguém cresce, ninguém vai conseguir crescer mais. E a gente chegou com o coração assim: vamos conversar com os pastores nessa reunião e vamos falar para eles que encerrou o nosso tempo aqui, porque senão os meninos não vão crescer, senão quem tá como os nossos co-líderes, os nossos trainees, os nossos voluntários, eles não vão poder assumir responsabilidades maiores e a gente vai estar emperrando esse mecanismo de funcionar. E aí foi onde a gente foi com o coração assim completamente em paz de dizer assim: nosso tempo acabou, pastor, aqui no Resgatados. A gente preparou pessoas para assumirem esse momento e a gente entende que é isso sobre a vida deles. Então não tenho o ego de não ser líder da igreja, não precisa me encaixar em nada. Eu entendo que a tarefa aqui foi concluída e a gente vai continuar uma preparação pastoral para quando Deus quiser. Cara, e quando a gente foi viver isso, a gente já estava com o roteiro pronto da reunião. Era isso. E eu lembro que os pastores começaram a conversar, fazer algumas perguntas, falar a respeito de ministério. E foram fazendo perguntas e em determinado momento o Thiago olhou para a Késia, um olhou para o outro. E aí ele levantou, pegou um cajado dele na parede do negócio, a gente ficou de pé e falou assim: vocês serão os próximos pastores aqui dessa igreja. Nós vamos ordenar vocês na conferência em janeiro. Nós entendemos que a maturidade chegou sobre vocês, que o propósito do Senhor que Ele tem sobre a vida de vocês, nós reconhecemos isso. E oraram conosco. Isso era outubro. Isso era outubro do ano anterior. Então, em outubro, a gente já sabia que em janeiro nós seríamos ordenados. E eu falei assim dentro do meu coração, né, cara, vou guardar isso aqui, não vou contar pra ninguém e tudo mais. Quando eu chego em casa, o pastor tinha postado um stories. E aí, meu WhatsApp bombando de mensagem, assim. E eu fui lá, eu olhei e ele já tinha postado sobre isso. Mas assim, cara, eu sou muito grato a Deus pela vida dos nossos pastores, pelos nãos, pelo exemplo, por toda a caminhada que a gente tem trilhado. E é isso, nós chegamos aqui agora como pastor de jovens já há 2 temporadas, né, 2 estações que a gente está pastoreando jovens na nossa igreja. O desafio é muito grande, mas a convicção é ainda maior. Se a gente tem convicção do chamado e do propósito, Deus vai fazer acontecer. Amém. E diante dessa história, pastor, da sua vida, né, da vida da Isabelle e agora da vida do Lucas, né, que nós temos como base na nossa igreja que nós não temos um pastor, né? Nós temos uma família pastoral. Sim. Então, Bebel, David e Lucas, vulgo Rob, eles são uma família
pastoral da nossa igreja, né? Todos têm um trabalho ali. E diante de tudo que o senhor falou, de repente chega um movimento de uma galera de Laranjado gritando na sua igreja, falando Raul. Ah, o tal do Raul. Quem que é esse Raul? Que é esse homem? Que é o AU. Fala pra nós aí. Eu já conversei muito com você sobre isso. Você chamava nós de Laranjinha, de Gari, de muitas coisas, né? Fala assim, não, eu não faço isso, eu nunca vou fazer um trem desse. Esse trem de subir montanha. Esse trem de subir montanha. Se eu precisar subir na montanha para ver Deus, eu morava lá, em cima da montanha, eu comprava uma casa na montanha. E assim, a nossa igreja aqui na nossa cidade, ela é conhecida pelas más línguas, né? Vamos se dizer assim, por falar muitas coisas sem conhecer. E da mesma forma, esse movimento que a gente participa, né? Não é um nosso movimento, ele não tem uma igreja em específico, ele é um braço ali. E movimento, gente, ele começa, ele continua Sim. por determinado tempo e ele acaba, porque o que prevalece e o que sempre vai prevalecer é a igreja do Senhor. É ela que Jesus vai buscar. Mas diante disso, chega esse movimento. A primeira instância, o senhor teve muita aversão no movimento, né? Teve muito problema com ele, muita resistência, mas posterior a um convite solidário aí do nosso pastor, você decidiu ir. Pedido. E diante disso, como que foi para você ir para o Legendários? Porque, assim, falar daquilo que a gente não conhece é muito fácil. Esconder de trás de uma tela de celular, como a gente sempre fala, Sim. é algo muito fácil. Então, assim, eu creio que para tudo na vida, você precisa experimentar para você saber. A nível de coisas boas, né? A nível de pecado aí, você pode deixar isso de lado. Mas a nível de uma experiência com Deus, algo que está sendo gerado aí, a gente sabe que em todos os lugares tem problema, tem situações ruins. A igreja mesmo, que seria a noiva de Cristo aí, nós temos problema aí dentro de algumas igrejas, né? Com pastores que não são pastores, na verdade são lobos, né? Disfarçados. Mas diante aí do movimento aí, como que foi essa montanha para você? O que te desafiou lá? O que foi pra você, tipo, nossa, agora eu tenho que ir nesse trem. O que eu vou fazer lá, gente? O que será que tem pra mim nesse negócio? Eu vou voltar gritando e falando isso aí que agora todo mundo tem que virar homem. Será que eu vou virar homem? O que é isso? Cara, voltando aí, né? Eu tive muita resistência, inclusive ele foi uma das pessoas que gerou essa resistência, virou testemunha de Legendários no começo. Mas assim, ele fala assim, rindo, mas a gente brigou por causa disso, assim, ó, de estar comendo num lugar e sair porque ficou essa discussão em relação a Legendários. Mas assim, algumas pessoas no começo, né, do movimento, eu acredito que isso é do ser humano, né? A gente tem essa inclinação natural a supervalorizar muitas coisas, e eu acredito que algumas pessoas extrapolaram muito isso no começo, talvez até pela imaturidade do coração, ou na verdade porque a experiência foi tão transformadora que eu preciso contar, Sim. eu preciso extravasar isso de alguma forma. E algumas pessoas com um discurso, você é só homem depois que você subir a montanha, e não sei o que, e cara, isso me irritava demais, e não sei o que Deus na montanha, 01 e trenheiro, meu Deus, que ranço disso. E eu nunca fui um cara assim que vai nos modismos. Eu sempre sou um cara mais retrô, um cara mais pra depois. Eu sempre observo primeiro as coisas pra depois viver essas coisas. E eu tinha muita resistência, via a galera indo e tudo mais. E aí casou que eu fiz uma cirurgia no joelho, então eu já tinha uma desculpa de uns 6 meses, assim, pra não ir nos primeiros. Ia no médico e fala assim, renova mais 30 dias. Põe mais uma licencinha aí. E aí eu tinha desculpa pra não ir nos primeiros. E as coisas foram afunilando, porque mais pastores foram participando, mais pessoas foram participando. E eu me lembro que o pastor me inscreveu, né, gentilmente em um top pra ir. Infelizmente nós tivemos uma perda familiar na semana, eu não consegui estar presente. Foi o último presente que eu ganhei. Misericórdia. Nós não pudemos participar desse momento. E aí o pastor ficou em cima, então, né? Você precisa ir e tudo mais. E a minha desculpa era o pastor divino. Enquanto o pastor divino não fosse, tinha outro pastor que não tinha ido. E aí o pastor divino resolveu fazer. E todos os pastores da igreja tinham participado. E só eu que não. E aí tinha ficado ruim pra mim, né? Falei, cara, todo mundo participando e tudo mais e tal. Agora eu não tenho mais nenhuma desculpa. O joelho tá sarando, né? Já tô na fisioterapia. E agora? O que vai ser?
Aí o pastor falou assim, então, vai ter um top aqui no meio de semana e não sei o que e tal. E aí você vai lá, já tá aqui o negócio pra você, pode fazer a inscrição lá. E aí eu, não tem como escapar agora, né? O homem fez um convite tão solícito desse aí, né? E aí eu falei, cara, vou. Não é com a minha vontade, mas é com a minha obediência. Tem coisa que você não vai pela vontade, você vai pela obediência. E eu fui pela obediência. Falei, cara, meu pastor, ele não vai me jogar numa coisa ruim, né? Vou confiar. E a gente foi. Arrumei mochila, peguei coisa e tal, levei, peguei coisa sua emprestada, peguei coisas outras e tal. Falei assim, beleza, vou nesse negócio. Cheguei lá, e aí já vi assim, todo mundo da igreja que me conhecia olhava pra baixo ou não olhava pra mim. Falei, moiô, esse trem vai ser ruim, porque as pessoas estão com vergonha de olhar na minha cara, não pode olhar e tal, eles vão me tratar diferente aqui. Falei, o trem pegou. E aí já chega no primeiro momento lá na saída, um rala absurdo, eu falei, o que eu tô fazendo aqui, meu irmão? Cara, que eu fui fazer da minha vida? Eu falei, se aqui já tá assim, lá naquela montanha, eu não vou dar conta, cara. Foi a loucura. E aí, beleza, eu dentro do ônibus lá, pensando, né? O que eu tô fazendo aqui? E essa mensagem na minha cabeça ecoando, o que eu tô fazendo aqui? E aí, beleza. Primeiro dia vai, anda. E é isso ainda na minha cabeça. E eu começo a prestar atenção no meu redor. E falei assim, Deus, tem algum objetivo isso aqui? O que eu preciso aprender? E eu comecei a ver, cara, homens extremamente infantis, extremamente presunçosos, orgulhosos, desrespeitosos, sem nenhum tipo de empatia pelas pessoas que estavam junto com eles nessa missão. E aí eu fui entendendo por quê da necessidade de um movimento que trabalha a hombridade, que tem que levar a cara pro meio de um mato, pra viver essa experiência alguns dias, para redefinir algumas coisas, para colocar alguns marcos, né? E para apontar o Senhor sobre a vida desses caras. Eu fui entendendo isso. Porque, cara, eu falei assim, meu Deus, meu sobrinho de 10 anos, se eu falar para ele não fazer um negócio, ele não vai fazer. E aí você tem cara de 50 anos, você dá um comando simples e os caras, sim, completamente imaturos, e eu fui entendendo a necessidade do movimento, tempo após tempo. Momento após momento eu fui entendendo a necessidade. O desgaste físico pegava muito, né? Que o joelho meu é completamente ruim. Mas fui tentando entender propósito nisso. Fui vendo ao meu redor Deus trabalhando na vida de pessoas. Fui vendo que muitos preconceitos que eu tinha a respeito do movimento eram, na verdade, uma caricatura do movimento. Não era aquilo que representava até mesmo as lideranças do movimento. Porque eu fui a todo momento lá, assim, já pronto. Nossa, alguém vai soltar aqui que o Legendário se transforma, que é isso, que é aquilo, que não sei o quê. Em nenhum momento isso aconteceu. Todos os momentos apontava para Jesus e aquilo que Jesus era capaz de fazer e de gerar na vida de pessoas. E eu fui entendendo que muitas vezes a gente precisa ser retirado de um determinado ambiente para que outras vozes sejam silenciadas e a voz de Cristo possa ser ouvida com mais facilidade. Não é que Deus está na montanha, não está na minha casa, não está na sua casa, porque Deus está em todos os lugares. A presença dele é acessível àquele que busca a sua face verdadeiramente. Mas muitas vezes o trabalho, os problemas, as pessoas, o entretenimento, aquilo que consome o nosso tempo, tem nos impedido de ouvir a voz do Senhor. E eu entendi que esse movimento trabalhava muito a respeito disso, sabe? De silenciar essas outras vozes, de levar a gente para um momento de repensar as coisas, de sofrer mesmo, de olhar para ouvir ali a voz do Senhor. Ouvi ali a direção do Senhor com tranquilidade. Eu fui vendo Deus trabalhando na vida de outras pessoas que estavam ao meu redor. Pude ser instrumento na vida de pessoas que estavam caminhando comigo ali, viveram essa montanha comigo como família. Trabalhar na vida deles, de ouvi-los, de ter momentos de gabinete no meio de pausa ali, de dar uma pausa na rota e você ter momentos de gabinete, compartilhar a Bíblia. E eu fui entendendo a necessidade de reforçar um movimento assim, porque para mim o movimento não fazia sentido a nível de conversão, a nível de transformação de vida, mas fazia sentido a nível de participação, a nível de suporte, a nível de mostrar para outras pessoas que talvez tinham o mesmo preconceito que eu tinha, de que é realmente algo sério e é realmente algo visando transformar pessoas, visando melhorar famílias, e não por métodos e não por estratégias simplesmente, mas pela palavra do Senhor, que é ela que tem esse poder sobre as nossas vidas e a nossa mente. Isso foi o que mais te marcou lá, ou tem algum episódio, cara, certinho assim, o maior acontecimento para mim lá foi Natal da Conquista da Montanha. Cara, eu tava lá embaixo e eu olhei pra cima assim. Era muito alto e tinha um monte de luzinha vermelha lá em cima. Eu falei assim, mano, como é que minha estrutura plus size, eu não dou conta. Eu olhei assim, eu falei, cara,
é impossível eu chegar ali em cima. Não tem como, eu vou rolar lá de cima, vai ser um boliche humano aqui e tal. Falei, não tem como eu subir isso aqui. Não dá pra fazer não isso aqui. Dá, cara. E olhando, e outro cara da minha família também, de grande porte, tava desmaiando, passando mal. Falei, mano, como é que a gente vai subir nesse negócio? Não tem como a gente chegar lá, não tem. E eu olhava e era muito alto. E depois eu fiquei sabendo que foi uma das maiores que já teve, uma das mais difíceis que teve. Eu falei, beleza, né? Na minha vez o trem é desse jeito. E eu olhei pra cima, aí veio a malandragem, né? Eu pensei assim, eu tenho o joelho operado. Isso é verdade, né? Pode dar um problema maior. Então eu tenho uma desculpa aqui. O joelho é ruim. Nossa, eu tô gordo. Então já é mais uma desculpa. Meu condicionamento é ruim. Falei assim, tem 14 pessoas comigo aqui. Uai, se um levar minha mala, minha mochila, e se 2 me ajudar a subir, uai, deu certo demais. Melhora demais. E eu falei assim, cara, eu não dou conta, eu vou reunir aqui a galera, falar que eu não dou conta, que eu não consigo mesmo. E aí eu vou tentar um jeito mais fácil. Alguém leva minha mochila, alguém me dá o suporte pra eu subir. E aí talvez assim a gente consiga chegar lá. Ou então passou pela minha cabeça o seguinte ponto: eu vou desistir, eu não consigo. Eu vou começar a subir esse trem, vou passar mal, vou cair, vou desistir, eu não vou dar conta mesmo. E com sinceridade. E aí eu pensando aqui o que eu ia fazer. E aí nesse momento, cara, olhando pra cima assim, vendo aquilo tão longe, tão distante, eu comecei a orar. E aí eu me lembro que naquele momento Deus falou comigo assim, ó. E aí eu estava falando do meu coração a respeito de perseverança. E eu me lembro que eu fechei o olho assim, e era como se eu estivesse enxergando 10 anos na minha frente, os desafios pastorais, os desafios ministeriais. E eu ouvi nitidamente o Espírito Santo falando comigo assim: quando esses desafios chegarem diante da sua caminhada, você vai parar? Você vai arrumar desculpas? Você vai querer que outras pessoas assumam a responsabilidade que é sua? Como é que vai ser? E aí eu olhei assim pra galera que tava atrás de mim. Eu falei assim, cara, se eu parar, esses caras não vão subir. Sim. E se eu sobrecarregar esses caras, eles não vão conseguir. E a responsabilidade é minha. E eu preciso entender que quem tá comigo é que vai me fortalecer. E eu falei, cara, eu sei que isso aqui tá sendo físico, mas eu preciso acreditar que Deus também tem um propósito espiritual e Ele vai manifestar isso através dessa experiência física. Eu falei, Senhor, o Senhor que vai me fortalecer durante toda a caminhada e os desafios que vão se colocar diante dela, fortalece as minhas pernas aqui também, fortalece o meu coração aqui também. E nós começamos a subir, tivemos um participante passando mal, mas demos suporte para ele, subimos todos. Eu subi tão empolgado que no final eu esqueci eles para trás. Eu olhei assim, eles estavam quase uns 10 metros para trás. E aí eu parei um pouquinho, os meninos, sua família, eu olhei pra trás, parei, e a gente subiu, eu não sei como, não sei mesmo, assim, tanto que quando eu sentei lá em cima, assim, que a gente chegou, eu vomitei de tanto desgaste, assim, físico, não sei como, mas aquilo marcou pra mim. Eu até mesmo postei quando eu cheguei a respeito dessa experiência, porque assim, marcou demais pra mim como um pastor, cara, os desafios que vão aparecer dentro do ministério, a responsabilidade que é conduzir um rebanho e conduzir pessoas. E se eu paro, outras pessoas param. E se eu sobrecarrego outras pessoas com responsabilidades que são minhas, elas não vão conseguir, elas vão sucumbir. Então, eu preciso assumir minhas responsabilidades, eu preciso levar aquilo que é o fardo, que é a minha responsabilidade, eu preciso entender que quem me capacita é o Senhor. E aquela subida da montanha, para mim, foi algo que foi muito mais que físico, foi completamente espiritual. Entender que realmente na nossa vida e na nossa caminhada, muitas montanhas vão se colocar, e muitas que são impossíveis de se transpor. Porque se eu olho para mim assim, fisicamente, tudo que eu tava vivendo naquele momento, em relação ao meu joelho, a cirurgia que eu já tinha feito, minha condição física, era realmente impossível. Se olhar assim e falar, cara, não tem como, eu vou passar mal aqui, eu vou infartar, vai acontecer qualquer coisa. E foi realmente entender que existe um poder aperfeiçoador sobre as nossas vidas. E eu não tô sendo místico aqui, não tô espiritualizando as questões. E é aquele negócio, vai e descubra, sabe, desfruta o seu caminho, vai lá mesmo, entender, né? Me falaram antes que cada um tem a montanha que merece. Exatamente. Aí foi loucura a minha, não sei se eu merecia tudo aquilo não, mas marcou pra mim aquele momento, cara. Depois daquele momento, eu sei que uma chave virou a respeito do que eu precisaria viver ali, do que o Senhor estaria trabalhando em mim ali. Eu entendi que existiam coisas a respeito de mim, do meu ego, de coisas que eu precisaria ser tratado ali, e fui.
E realmente, assim, foi incrível o resto do top pra mim ali, a partir desse momento. Não que o começo não tivesse sido, mas a partir daquele momento, meu coração foi completamente aberto, completamente tomado, incendiado, entendendo. E aí eu procurei a liderança do movimento, né? Procurei os líderes do movimento, pedi até perdão por não ter caminhado antes, por não ter ajudado antes. Voltei, e nós que somos voz de influência na vida de outras pessoas, a gente tem que entender o tamanho da responsabilidade disso. E eu ia falar sobre o vídeo que o senhor fez mesmo, para o senhor dar um feedback dele sobre a opinião lá, né, que o senhor expôs. Sim. Como que foi esse pós-top aí, né? Cara, eu postei, fiz uma postagem a respeito do que foi o movimento, pra mim, do que foi a montanha, e depois eu fiz um vídeo a respeito do que o Legendários, como você já bem adiantou, ele é um movimento. E o movimento, ele tem uma função para-eclesiástica, ele está ao lado da igreja para fortalecer a igreja. Então o Legendários hoje eu vejo como uma plataforma evangelística e como uma plataforma de suporte às igrejas. Você não se faz Legendários sem pastores, sem igreja. A gente vê isso dentro do movimento e ele é muito importante. Só que na contramão disso, existem pessoas que a tendência natural é enxergar o movimento como algo que é central na vida dessas pessoas. Mas o movimento deságua nas igrejas locais. A gente precisa desaguar tudo aquilo que a gente viveu com o Senhor e que tem sido gerado nessas montanhas, nessas rotas, nesses tops, dentro das nossas igrejas locais. E acho que esse é o objetivo do movimento: fortalecer as igrejas locais, ser uma plataforma de evangelização, de consolidação de pessoas, de trabalho de cuidado com as famílias, e tudo que acontece lá precisa desaguar dentro das nossas igrejas. Então, se você é um legendário, entenda, a sua responsabilidade não está só em servir no dia do movimento, não está só em participar do top, está em fortalecer a sua igreja local, está em ajudar os seus pastores, está em ajudar as suas lideranças, está em cuidar da sua família, da sua casa, porque se você não entendeu isso, o objetivo do movimento falhou. Se você é só alguém que serve durante os tops e participa como equipe e não cuida da sua igreja local, não cuida da sua família, você precisa subir de novo como alguém que participa. Você não entendeu. Porque eu entendi muito isso e acho que foi algo que me levantou a responsabilidade de fazer com que outras pessoas participem e de fazer com que outras pessoas vivam isso. O entendimento de que o Legendários não é um movimento para se autopromover. O Legendários é um movimento para trazer pessoas para o corpo de Cristo, que são as igrejas locais. Então, eu vejo pastores ali ministrando, vejo líderes ali comprometidos, homens que buscam santidade, integridade, igrejas que são igrejas que têm o caráter de Cristo, a doutrina de Cristo, que estão participando e fortalecendo o movimento. Então, não é só sobre um CNPJ que quer fazer dinheiro ou que quer se colocar na mídia, como pessoas muito inutilmente têm falado na internet sem conhecer nada do movimento. Não conhecem os líderes, não conhecem o caráter das pessoas, não conhecem nada a respeito do movimento, não sabem a estrutura, não sabem o que está por trás dos bastidores para se ter um evento desse tamanho, e simplesmente num mundo onde qualquer pessoa que tenha visibilidade é um influencer, tem uma voz, pessoas têm usado a voz para descredibilizar algo que Deus tem aprovado. Então, para mim, assim, esse é um entendimento. O Legendários é um movimento importante, o Legendários é um movimento relevante que tem que desaguar nas igrejas locais. E desde que isso esteja acontecendo, meu irmão, vá e participe. E enquanto esse for o foco e esse for o entendimento, que seja para a glória de Deus, um movimento para a glória de Deus, fortalecendo igrejas, pastores, pessoas, famílias, que Deus continue sendo glorificado através disso. Queria que, para a gente caminhar já aí para o fim, foi muito bom conhecer e poder transmitir aí, né, para todos um pouco da história do senhor, sobre aquilo que o senhor viveu na montanha. E eu acho que o senhor resumiu muito bem. Para aqueles que já são legendários, assumam uma postura de homem de Deus, não simplesmente homem que cuida da sua família, que trabalha, que é um sacerdote, não, mas um homem de Deus dentro da sua casa, e principalmente desague na sua igreja local. Não é um movimento desigrejado, mas assim como aqui em Anápolis, na nossa igreja, ele é um movimento que precisa desaguar dentro da nossa casa. Tanto que existem critérios, né? Para você ir servir o Legendários, você precisa estar vivendo igreja. Então, o nosso pastor, ele é bem assíduo com isso. A gente sempre cobra muito sobre isso. E também para as pessoas que não conhecem, que estão aí nesse processo, né, de, não vou. Igual o pastor David estava. Eu lembro, cara, inúmeras vezes. E eu conheço gente assim ainda, dentro da nossa própria igreja, pessoas que estão caminhando comigo, pessoas que estão no meu discipulado e tudo mais, que falam, eu nunca irei, eu não vou. Tudo bem, não é
no meu momento, não é no meu tempo, é na hora que você se sentir legal para ir, ou talvez você nunca vá, mas você vai deixar de viver uma experiência e de ter algo feito, né? Porque a gente precisa silenciar. Se a gente for sincero, 100% sincero, nós precisamos silenciar muitas vozes que estão na nossa cabeça, porque por mais que você fale, eu sou cristão, você às vezes não tem um tempo de devocional de qualidade, você não tem um tempo de oração de qualidade, você está vivendo no automático, como muitos de nós já nos pegamos vivendo no automático. Não é porque o Legendários mudou isso em nós, não, é uma luta constante, porque na geração que a gente vive hoje, isso aqui às vezes fala muito mais alto do que muitas outras coisas, mas é um movimento que traz você para ter uma perspectiva diferente. E hoje eu sirvo ali com o entendimento de que pode ter várias pessoas ali naquele lugar. E se é uma ferramenta de propagação do Evangelho de Cristo Jesus, eu preciso estar no meio. Amém. Eu preciso estar ali para levar algo. Então eu queria que o senhor deixasse uma palavra aí diante da sua história com Legendários, para aqueles que não têm vontade de ir, por todos os aspectos que o senhor também teve um dia. Só para trazer um convite, nós não estamos aqui para convencer ninguém, porque quem faz isso é o próprio Espírito de Deus, mas para você deixar um recado para essa pessoa poder entender um pouquinho daquilo que foi, né? Cara, é o que eu tenho falado recentemente. Viva a sua própria experiência, participe disso antes de ter um posicionamento a respeito do ministério, a respeito do movimento. Quebra esse preconceito e vá, porque se for ruim, a gente tá pronto para te ouvir que a sua experiência foi ruim. Se você viver ali algo que não for de acordo com a palavra de Deus, você tem ali a autoridade para dizer isso. Olha, eu vivi isso aqui tá em desacordo com a palavra, isso aqui não tá em concordância com aquilo que Jesus nos ensinou, você vai ter autoridade. Mas enquanto você não viveu, vai ser fácil pegar um celular, digitar alguma coisa, zoar, falar de alguma outra coisa, né? Igual eu falava, a minha esposa me julga bastante, ela falava assim, olha lá, um monte de bobo de laranja que eu ficava falando. Aí eu falei pra ela, agora eu sou mais um bobo de laranja e tudo mais. Mas você tem autoridade em relação àquilo que você fala. Então vá, participe, não escute pessoas que não viveram isso, não participaram. Então, seus pastores, seus líderes, pessoas que você admira, se dispuseram a viver isso, e não, cara, entenda, você não precisa estar ali e participar de todas as coisas depois, e estar servindo todas as vezes, e sua vida girar em torno disso. Mas talvez Deus queira afinar alguma coisa no seu coração nesses dias, nesse momento, nesse tempo. Pra mim, assim, tudo que me aproxima de Jesus e me faz um cristão melhor tem servidão pra mim, serve ao meu coração. Ontem eu ministrei na igreja a respeito de algo que é tão básico para nós, mas que é tão necessário diariamente diante de tanto entretenimento. Eu falei isso, não tem nada mais inútil no mundo do que um cristão intertido. Um cristão que ele tá ali desfocado do propósito dele, ele é muito inútil para o mundo. E nós precisamos constantemente nos lembrar de Cristo. E movimentos e ações acontecem porque nós temos facilidade em esquecer. Então nós precisamos ser lembrados. Um dia o Legendários vai acabar, um dia o movimento vai perder a força, e Deus vai trazer à mente de algum outro irmão, alguma outra estratégia para gerar isso, para que pessoas sejam relembradas do propósito, para que igrejas locais sejam fortalecidas, para que pessoas tenham uma reconciliação com o Senhor, ou escutem uma direção do Senhor diante de tantas outras vozes que vão competir pela nossa atenção. Então vai viver esse momento, esse tempo, quebra esse preconceito. Se for ruim, você pode me falar, fala comigo, fala assim, pastor, o senhor me deu uma péssima recomendação. Até hoje eu sinceramente nunca ouvi de nenhuma das pessoas que eu tenho convivência próxima. 72 tem que ser tudo. Vale tudo. Não vale arregar. Se você sair no primeiro dia, provavelmente você não vai gostar mesmo. Não. Você não vai descobrir o restante. Vai até o final. O caminho que foi proposto é para ser vivido até o final. E é isso. Pastorzão, obrigado. Muito obrigado aí por senhor se dispor do seu tempo, ter aí deixado nosso menor aprendiz ali de borracharia, o Robson Lucas Robson, a sua esposa, deixado ali um pouco dos seus afazeres e compartilhar aqui com a gente. Foi muito bom conhecer a sua história e saber que o senhor é um homem sério, né? Eu acho que isso valida muito mais aquilo que o senhor testemunhou aqui pra gente, porque a gente sabe da sua conduta, a gente sabe da sua moral, a gente sabe do seu caráter, desde que a gente se conheceu, a gente sabe de tudo aquilo que o senhor viveu, mas poder ver que mesmo sendo esse homem sério, esse homem que
que ele tem essa conduta conservadora, como o senhor tem, essa conduta de hombridade e tudo mais, o senhor não se fechou diante de uma palavra. Por um momento, assim, se fechou, né, por conta ali das coisas. Sim. Mas depois teve a humildade e a obediência de falar, cara, o meu pastor está nesse processo, eu posso ouvir, eu posso fazer, e eu não preciso ser do fã-clube depois, eu não preciso estar lá em todos os movimentos, mas eu posso tirar algo para agregar. Sim. É muito legal ver esse testemunho, porque a gente valida. Quando é vindo de uma pessoa séria, compromissada com o reino, que entende todo o processo, é válido. Então eu quero te agradecer por se dispor do seu tempo, que Deus continue te abençoando. Amém. Abençoando seus negócios, sua Amém. casa, sua família, o crescimento do seu filho, o crescimento da sua família. Amém. A gente sabe que não para aí, né? Amém. Provavelmente você vai ter um lava-jato, mais a borracharia. Oh, meu Deus do céu. E assim, obrigado mesmo. Queria te dar esse presente aqui do nosso podcast, que é essa tábua aqui do TopoCast. Vou te dar a minha mesmo, que eu usei ela aqui. Ela vai ter um valor especial. Muito obrigado. Então, muito obrigado mesmo. Se o senhor quiser deixar suas redes sociais, o senhor sempre está postando conteúdo aí pra galera, pode deixar aqui também. O senhor pode falar aí pra galera seguir. A gente vai pôr aqui também. Tá bom, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Foi muito edificante para mim também participar. Tenho acompanhado, tenho visto também homens de Deus que vieram aqui testemunhar a respeito do que Deus tem feito na vida deles. Eu tenho me dedicado hoje no entendimento de deixar um legado para uma próxima geração. Então, se você for lá no meu Instagram lá, Gomes_David.cc, você vai observar que nós temos gerado conteúdo para fortalecer líderes, para deixar algo para uma próxima geração de líderes. Agora, se Deus quiser, em julho nós iniciaremos a nossa plataforma de aprendizado, é o Next Gen, que é a próxima geração. Então a gente está levantando novos líderes. Então, um curso, uma plataforma de aprendizado para que você possa crescer na sua liderança, possa crescer com o Senhor. E todos os sábados às 20 horas na Avenida Brasil 4920, nós estaremos lá no Culto Jovens Church esperando você. É isso. Amém, isso aí. Pessoal, quero te agradecer. Obrigado por essa audiência aí, obrigado por estar com a gente aqui em mais um TopoCast. Nós temos programação todas as quartas-feiras, nós soltamos EPs, então fique ligado. Como eu disse, se você ainda não segue o nosso canal, se você ainda não ativou o sininho aqui, fique à vontade, receba as nossas notificações, porque nós temos homens de Deus vindo aqui, trazendo testemunho, trazendo compromisso aí com o Senhor e contando aqui a história de vida deles, porque como o pastor David compartilhou aqui hoje, ele já tinha uma história digna que só foi complementada com essa experiência Amém. do Legendários. Então, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, que seja um restinho aí de noite, um restinho de semana abençoado, no nome de Jesus, e a gente volta logo menos com mais um EP.